E aí, meu povo, professor Jair na área novamente e vamos continuar nossa saga de provas do Enem, meus queridos. Agora nós vamos começar com a prova de Química de 1999. Nós fizemos aí a de 98, agora vamos fazer a de 99, meus queridos. Lembrando que o Enem ele começou a ser aplicado em 98, no governo Fernando Henrique ainda, né? A época era só para avaliar como estava o ensino médio, uma avaliação externa para ver como é que estava o ensino médio no Brasil. Agora ele tem outras finalidades, como ele servir como processo seletivo e até conseguir aí algumas vagas em universidades, né? Então vamos começar. Certo. Aqui. Então, não vamos fazer igual aqueles atrasados do Enem. Vamos começar logo isso aqui. Questão de Química, a primeira, ela começa pela questão do número 9, tá? Então, as questões das disciplinas, elas estão misturadas na prova do Enem. Tem provas que elas estão em sequência, né? Disciplina de tal matéria, mas só que no Enem não, é tudo misturado, é aleatório. A primeira de Química está aí na questão número 9. Suponha que um agricultor esteja interessado em fazer uma plantação de girassóis. Procurando informação, leu a seguinte reportagem. Aí tem lá, solo ácido não favorece plantio. Alguns cuidados devem ser tomados por quem decide iniciar o cultivo do girassol. A oleaginosa deve ser plantada em solos descompactados com pH acima de 5,2, que indica menor acidez da terra. Conforme as recomendações da Embrapa, o agricultor deve colocar por hectare 40 kg a 60 kg de nitrogênio, 40 a 80 kg de potássio e 40 a 80 kg de fósforo, famoso NPK, né? O pH do solo na região do agricultor é de 4,8. Dessa forma, o agricultor deverá fazer a calagem. O que seria a calagem? É você colocar cal ao solo, adicionar cal ao solo para fazer o quê? Com que o pH aumente, diminuindo consequentemente o que? A acidez do solo. Quanto maior o pH, menor a acidez. Aí ele fala o seguinte: suponha que o agricultor vai fazer calagem aumentando o pH do solo por adição de cal virgem, esse CaO aqui, né? É a cal virgem. De maneiras a diminuição de acidez se dá pela interação do óxido de cálcio com a água presente no solo, gerando hidróxido de cálcio, esse CaOH2 aqui. Aqui é marcar texto. E reage com íons H+ do ácido, ocorrendo a formação de água e íons cálcio 2+. Certo, ele considera as seguintes equações. Aí eu tenho aqui o óxido de cálcio reagindo com 2 mols de água, formando o hidróxido de cálcio. Essa é a primeira reação, né? 2. O óxido de cálcio reagindo com água, 1 mol de água, formando o hidróxido de cálcio. Só que o de cima aqui, ó, essa equação aqui não é bem isso que se forma, tá? A fórmula do hidróxido de cálcio é essa aqui de baixo, ó, CaOH2. É justamente o que está aqui, ó. Não tem 3 hidroxilas. Vai formar só 2 hidroxilas reagindo com cálcio. Então, essa fórmula aqui está correta. A de cima não. E a outra está reagindo aqui, ó. O hidróxido de cálcio formado, que reage o óxido de cálcio com a água aqui, ele reage com os íons H+ do solo para neutralizar o solo. E formam íons
no caso aqui, cátions de cálcio 2+, mais água. É o que ele fala aqui, ó. O de baixo está incorreta por quê? Porque ele, quando reage a hidroxila com íons H+, do solo, não forma óxido de cálcio. Ele vai formar os íons cátion mais água. Então, as corretas aqui, está representando o que ele está falando aqui nesse trecho, é a 2 e a 3. Então, o processo de calagem descrito acima pode ser representado pelas equações 2 e 3, que é a alternativa C. Vou pegar a caneta aqui, tirar do marca-texto. Alternativa C. Bem facinho. Agora vamos para a próxima. A próxima ele fala o seguinte: a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento de temperatura do ambiente leva a um aumento do volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, eu tenho as alternativas aqui. Vamos ver se é verdadeira ou falsa. Vamos ver quais estão verdadeiras ou falsas. Então, o tanque de combustível, quando você chega lá no posto de combustível lá, eu vou ter aqui a bomba de combustível, só que o tanque ele tá aqui embaixo aqui, ó, da terra. Então, mesmo que esteja um sol aqui forte, como ele está embaixo da terra, o líquido aqui, a gasolina, o combustível, ele não vai sofrer tanto o problema da dilatação. Por isso que ele é colocado embaixo da terra, né? Aí a 1. Se os tanques não fossem subterrâneos, se eles fossem aqui em cima, aqui, ó. Isso aqui é aquecer. A gasolina ia aumentar de volume com o mesmo peso, né? Ia sofrer uma dilatação térmica. Aí você estaria comprando ali, como você coloca o combustível em litros, não em quilos, você teria uma alteração ali. Então, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Muito pelo contrário, se o dia está quente e o tanque de combustível está aqui a nível do solo, ele ia esquentar o combustível ia aumentar de volume, você ia comprar a mesma quantidade em litros, só que você estaria levando menos combustível por causa dessa dilatação. Então, isso aqui, a primeira é falsa. A segunda, abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Isso aqui é verdadeira. Se você tem a temperatura mais baixa, a densidade aqui, o volume ele vai diminuir. Como você vai estar comprando não por massa, mas por litro, você vai estar levando uma vantagem nesse sentido. Então, a segunda é verdadeira. A terceira, se a gasolina fosse vendida por quilo em vez por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Sim, se a gasolina está aqui em cima, recebendo energia solar aqui, e ela dilata, ou se ela está aqui embaixo, resfriada, vai estar comprando por quilo, independente do volume, que o volume não vai influir no quilo, vai influenciar na densidade, né? A massa ela vai ser a mesma, o volume vai ser diferente. Então, se fosse comprado por quilo, esse problema aqui da dilatação seria irrelevante. Então, eu tenho a 2 e a 3 sendo verdadeiras. E onde é que eu tenho essa alternativa? Tenho ela na E. 2 e 3 são corretas. Certo?
Então, vamos para a próxima. As informações abaixo foram extraídas do rótulo da água mineral de determinada fonte. Vamos ver só qual questão é essa. Tem um texto inicial, né? 14. Separei por 2. A questão de número 14 do Enem de 99, tá? Aí tem o rótulo aqui, ó, da composição. Tem vários sais aí dissolvidos, ó, sulfato de estronço, sulfato de cálcio, e aqui as quantidades em mol por litro. Vanádio, cloreto de sódio, bicarbonato. Aí ele dá aqui, ó, classificação: alcalino, bicarbonatada, fluoretada, vanádica. Indicadores: ácido base. São substâncias que em solução aquosa apresentam cores diferentes conforme o pH da solução. O quadro abaixo fornece as cores de alguns indicadores. Indicadores apresentam a temperatura de 25 graus Celsius. Aí eu tenho aqui, ó, azul de bromotimol. Primeiro, o que é um indicador? O indicador é uma substância que, quando eu coloco ela em meio ácido ou básico, vou lá, ela muda de cor, ela muda para uma cor diferente. A mesma substância, eu vou lá e pingo ela. Se o meio for ácido ou alcalino, cada um deles vai fazer o quê? Uma mudança de coloração, dependendo do pH, da acidez ou da alcalinidade do meio. Então, a escala de pH, lembrando, ela vai de 0 até 14, onde menor do que 7 a substância é ácida, maior do que 7 a substância é alcalina, ou básica, mesma coisa. Igual a 7, ela é substância neutra. Tá? Então, o azul de bromotimol, ele vai mudar de cor. Um pH menor ou igual a 6 vai mudar para amarelo. E um pH maior ou igual a 7,6 ele vai ficar azul. Então, entre 6 e 7,5 ele vai ficar incolor. Ó, vermelho de metila. pH menor ou igual a 4,8 ele vai ficar vermelho. E pH maior ou igual a 6 ele vai ficar amarelo. Fenolftaleína. Olha, para o pH menor ou igual a 8,2 ele é incolor. E para o pH maior do que 8,2, ou maior ou igual a 10 aqui, ele vai ficar vermelho, tá? Alaranjado de metila, aí o pH menor do que ou igual a 3,2 ele vai ficar vermelho, e maior ou igual a 4,4 vai ficar amarelo. Certo? Sabendo disso da tabela, ele pergunta o seguinte, tá? Suponha que uma pessoa inescrupulosa guardou garrafas vazias dessa água mineral, enchendo-as de água de torneira, pH 6,5, pH 6,5 até 7,5. Então, água de torneira, lembra? Para serem vendidas como água mineral. Tal fraude pode ser facilmente comprovada pingando-se água mineral fraudada a temperatura de 25 graus Celsius, gotas de... Aí, vamos voltar lá. 6,5 a 7,5. Vamos colocar aqui novamente para a gente não se perder. pH 6,5 até 7,5. Então, toda essa informação dessa tabela aqui é só para dizer que é uma água mineral. E o pH da água mineral, de acordo com os dados aqui, ele é pH 10. Então, se o pH é 10 a 25 graus Celsius, então vamos analisar aqui os indicadores, olha só. Se a água for fraudada e tiver um pH 6,5, por exemplo, e eu pingar aqui esse azul de bromotimol, olha, ele vai pegar
somente se tiver com pH acima de 7,6. Acima de 7,6 eu já vou ter o quê? A água que não é fraudada, a água que vai ter aqui o pH normal, aqui 10, não é isso? Então acima de 7,6 ele vai ficar azul. Pinguei lá, ficou azul. Água mineral. Pinguei, não ficou com cor nenhuma ou ficou amarelo, essa água ela é fraudada. Bem, eu quero pH 10, lembra que eu quero pH 10, hein? Agora, vermelho, o vermelho de metila. Se eu tiver aqui o pH entre 6,5 e 7,5, olha só, ela vai ficar amarela. Mas eu posso ter uma substância com pH igual a 10 e ela está amarela também. Olha o problema aí, ó. Então ela pode não ser fraudada e tá com a mudança de cor aqui, ó. Então não tem um indicativo correto aqui. Não tem como saber se é fraudado ou não com o vermelho de metila. Isso aqui não dá para saber. Isso aqui dá. A fenolftaleína, olha só. Abaixo de 8,2 ela é incolor. Então acima de 8,2 ela já muda de cor, olha só. Aí ela fica vermelha com pH acima ou igual a 10. Então aqui, ó, pinguei lá, mudou de cor, ela vai acusar se ela for uma água mineral correta, vai mudar de cor. Se ela não for, ela não vai mudar de cor. Então, a fenolftaleína ela serve para a gente saber se a água é adulterada ou não. O alaranjado de metila, olha, aqui esquece. Aqui não dá para saber. Agora, se o pH for acima de 4,4, pode ser 5, 6, 7, 10. Vai estar lá amarelo. Ela pode ser adulterada ou não. Vocês estão entendendo que a gente não consegue identificar? Então, os únicos que vão servir para saber se eu tenho uma água adulterada ou não é o azul de bromotimol e a fenolftaleína. Tudo bem? Então, os que tem aqui mudança de coloração acima de 7,6, ó. 8,2, 7,6, que é justamente o limite aqui, ó, da água adulterada de torneira, do pH da água de torneira que a gente encontra no exercício. Agora vamos ver qual é a alternativa: azul de bromotimol e fenolftaleína. Ó, azul de bromotimol e fenolftaleína. Então é a alternativa A. Beleza? Vamos para a próxima. Eu tenho o seguinte, olha, questão de número 15 do Enem de 99. As seguintes explicações foram dadas para a presença do elemento vanádio na água mineral em questão. Aí ele fala, vamos primeiro ver o que ele fala aqui. Ó. Considerando todas as informações do rótulo, pode-se concluir que é apenas, certo, ó, no percurso até chegar à fonte, a água passa por rochas contendo minerais de vanádio dissolvendo-os. Isso aqui é uma explicação plausível. Então, se eu tenho uma água que contém vanádio e é uma água mineral, ela pode passar por rochas que contêm esse mineral e dissolver. Então, 2. Na perfuração de poços que levam aos depósitos subterrâneos de água, utilizam-se brocas constituídas de ligas de cromo vanádio. Não, geralmente são brocas de diamante, né? Mas vamos ver a próxima. Foram adicionados compostos de vanádio à água mineral. Não, isso aqui dificilmente isso aqui vai acontecer. Então, na 15, a explicação mais plausível que eu tenho, né, é justamente a 1 como sendo a correta. Então, eu tenho o seguinte, a explicação 1 é plausível. A única que tem essa alternativa é o quê? A explicação 2. Não, porque geralmente rochas eles colocam com diamante, né?
fazer perfuração, uma broca de diamante. Aí você coloca A3 também. Eles não adicionam vanádio na água mineral. A água mineral ela é retirada de fontes onde contém essa água aí que não precisa adicionar mais nada, né? Então, nós temos a A como sendo a correta. Vamos para a próxima. 16. A água do mar pode ser fonte de materiais utilizados pelo ser humano, como os exemplificados no esquema abaixo. Aí tem aqui a água do mar. Aí eu consigo obter cloreto de sódio, que é o sal, né? Se eu faço a eletrólise da água do mar, eu consigo obter soda cáustica e cloro. E consigo obter o hipoclorito de sódio. Consigo obter também o carbonato de sódio e o bicarbonato de sódio. Olha que maravilha. Um monte de coisa aí a partir da água do mar. Os materiais 1, 2, 3 e 4 existem como principal constituinte ativo de produtos de uso rotineiro. A alternativa que associa corretamente a água sanitária, fermento em pó e a solução fisiológica com os materiais obtidos na água do mar é... Aí primeiro, pessoal, água sanitária. Água sanitária nada mais é do que hipoclorito de sódio. Fermento em pó é o famoso bicarbonato de sódio. E solução fisiológica é uma solução de sal com água, né? Sal, cloreto de sódio. Então, um aqui. Eu tenho aqui, ó, água sanitária. Água sanitária, tá aqui cloreto de sódio, 3, não é isso? Então eu tenho essa e essa aqui. Fermento em pó, bicarbonato, não é isso? Que é o 4. Então já tenho essa aqui, ó. Solução fisiológica é o 1. Então a alternativa correta é a C. Isso aqui é bem fácil, era só eu lembrar quais são as substâncias são as fórmulas químicas dessas substâncias aqui, ó, água sanitária, fermento em pó e solução fisiológica, né? Mas bem tranquilo. Agora a questão de número 32, ela fala o seguinte, ela fala que a panela de pressão permite que os alimentos estejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para a sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. Tem aqui a imagenzinha da válvula de segurança e aqui justamente do orifício aqui, né? Esse central onde saem os gases aqui. O esquema da panela de pressão é um diagrama de fases da fase da água, são apresentados abaixo. Aí o diagrama de fases está aqui, ó. A pressão e a temperatura, e aqui está o limite de mudança de fase. Dependendo da pressão e da temperatura, a substância ela pode estar, a água ela vai estar no estado líquido ou no estado vapor. Então esse aqui é bem no limite, a linha aqui do diagrama é bem no limite onde ocorre essa mudança de fase. A vantagem do uso da panela de pressão e a rapidez para o cozimento de alimentos, isso se deve... Então, olha só. A vantagem se deve ao seguinte: quando eu tenho uma maior pressão,
eu consigo ter o quê? Uma maior temperatura. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, olha só, no 1 aqui, ó. Quando eu chegar a 100 graus Celsius, a 1 atm, a substância vai passar do estado líquido para o estado vapor. Se eu aumento a pressão, se eu vou lá e coloco lá 2 atm de pressão, essa substância aqui, o líquido, ele só vai evaporar se tiver a 120 graus Celsius. Então eu consigo elevar muito mais a temperatura e o líquido ainda se manter naquele estado físico. Se eu tenho o líquido ali dentro da panela, eu consigo cozinhar o alimento muito mais facilmente do que com o vapor, né? Então a panela de pressão, ela consegue ter uma temperatura mais elevada devido à pressão. Porque se eu tivesse uma panela aberta, em si uma panela com essa tampa especial aí, ela não atingiria uma temperatura mais elevada e demoraria mais para cozinhar. Aí vamos ver as alternativas aqui, né? A questão de número 32. A pressão no seu interior, que é igual à pressão externa, não. A de pressão, ela tem uma pressão mais elevada do que a pressão externa. Então, A está errada. A temperatura no seu interior está acima da temperatura de ebulição da água no local. Perfeito. Porque se tiver temperatura ambiente, a temperatura de ebulição vai estar mais baixa. Agora, se eu tenho a pressão dentro da panela maior, a temperatura lá vai estar maior também. Então está correto. A quantidade de calor adicional que é transferida à panela. Não, a quantidade de calor vai ser a mesma. A quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula. Não tem nada a ver. A válvula é para não deixar que essa pressão aumente muito até explodir a panela. Então, ela vai aliviar a pressão e manter a pressão em níveis ali aceitáveis para que não ocorra nenhum acidente. Para isso que serve essa válvula aí. A espessura de sua parede, que é maior do que a das panelas comuns. Não é por isso. A espessura é um pouquinho maior também, mas só que é para aguentar a pressão, mas não é por causa disso, tá? Então, nós temos aí a alternativa B como sendo a correta. A temperatura do seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Vamos para a próxima. Questão de número 33. Se por economia abaixarmos o fogo sob uma panela de pressão, logo que se inicia a saída do vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento. Aí, seguinte, temos a panelinha de pressão. Aí eu vou lá, ela começa a sair aquele vaporzinho pela válvula. Aí eu vou lá e desligo olha que panela maravilhosa. Aí o momento que começa a sair o vapor aqui, eu vou lá e abaixo o fogo ou desligo o fogo aqui, não é isso? Aí ele fala aqui, ó, o tempo de cozimento será maior porque a panela esfria? Não, se a panela esfria não será maior. Será menor, pois diminui a perda de água? Não será menor, será menor, mas não é porque diminui a perda de água, tá? Ele será menor porque diminui a pressão e diminui a temperatura. Será maior, pois a pressão diminui? Então, o tempo de cozimento ele será maior porque a temperatura diminui. A pressão também diminui, mas ele será maior porque a temperatura diminui. Será maior, pois a evaporação diminui?
Não será maior porque a evaporação diminui, será maior porque a temperatura diminui. Ó, não será alterado, pois a temperatura não varia. Então, aqui é mais pertinente, olha só. Se eu tenho abaixarmos o fogo sobre uma panela de pressão, logo que se inicia a saída do vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura e o cozimento. Então, se eu mantenho a fervura aqui, mas sem a pressão, no caso do fogo baixo, aí não vai ter pressão aqui, porque não vai ter tanta evaporação, não será alterado, pois a temperatura não irá variar. Então a temperatura é como se a panela tivesse aberta. Se é uma panela aberta, então a temperatura aqui não vai elevar a uma temperatura maior do que se fosse com a panela tampada aqui, uma panela que exerceria uma pressão. Então não será alterado, o tempo vai levar o tempo que tiver que levar, pois a temperatura não varia. Tudo bem? Então tem a alternativa E como sendo correta. Vamos para a próxima. 36. A questão de número 36 tem o seguinte. De acordo com este diagrama, uma das modalidades de produção de energia elétrica envolve combustíveis fósseis. A modalidade de produção, o combustível e a escala de tempo típica associada à formação desse combustível são, respectivamente, aí tem aqui, hidrelétricas, chuvas, um dia. Então, hidrelétrica, um dia de chuva só, sem chance, né? Hidrelétricas, aquecimento do solo, um mês. Primeiro, hidrelétricas e aquecimento do solo, já está errado isso aí, né? Termoelétricas e petróleo, 200 anos. Não, por quê? Porque olha só, termoelétricas, ela pode até queimar petróleo, mas só que petróleo não leva só 200 anos para se repor, para se formar. Termoelétricas, aquecimento do solo, também não tem nada a ver, e 1 milhão de anos. Esse aquecimento do solo aqui não tem nada a ver. Termoelétricas, petróleo, certo? Termoelétricas e pode ser queimado petróleo. Mas o petróleo ele demora 500 milhões de anos. Isso aqui é plausível, isso aqui é razoável. O petróleo demora milhões de anos. Não 1 milhão só, não 200 anos, não um mês, não um dia. Então, essa é a que está mais coerente. Alternativa E. Aqui tem a ver aqui, ó, o combustível, né? A modalidade de produção, o combustível e a escala de tempo típica associada à formação do combustível. Perfeito, alternativa E da 36. Agora vamos para a próxima. Questão de número 45. Ela fala o seguinte. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de processos, fenômenos ou objetos em que ocorrem transformações de energia. Nessa tabela aparecem as direções de transformação de energia. Por exemplo, o termopar é um dispositivo onde energia térmica se transforma em energia elétrica. Aí eu tenho aqui essa tabelinha, olha só. Energia elétrica. De energia química, em mecânica, a dinamite, perfeito. De energia mecânica, em mecânica, um pêndulo, perfeito. Energia térmica em elétrica, termopar, tudo bem. Térmica em química, reações endotérmicas, perfeito. E de térmica em térmica, fusão. Dentre os processos indicados na tabela, ocorre conservação de energia. Bom,
pelas leis da termodinâmica, a conservação de energia, a energia é constante no universo, né? A única coisa que acontece é que uma espécie de energia se transforma em outra. É o que exatamente diz na tabela aqui, ó. Então tem, ó, energia química se transforma em energia mecânica, mecânica em mecânica, olha só, térmica em elétrica, e uma fonte de energia se transforma em outra. Então ela se conserva em todos aqui. Ela só vai se transformar, vai diminuir em um tipo de energia, mas vai se transformar em um outro tipo de energia. Então a energia, ela não se perde, ela só se transforma. Então a conservação de energia está em todos os processos. Correto? Somente nos processos que envolvem transformações de energia sem dissipação de calor? Não. Somente em processos? Não. Em todos. Então, conservação de energia, segundo as leis da termodinâmica, ela é constante no universo, né? Ela se conserva, mas ela pode diminuir em um tipo de energia e aumentar em outro. Então, ela muda de um tipo para outro. Só isso, tá? Vamos para a próxima. Então, de número 47 do Enem de 99, meus queridos. Fala o seguinte. A obsidiana é uma pedra de origem vulcânica que, em contato com a umidade do ar, fixa água em sua superfície, formando uma camada hidratada. A espessura da camada hidratada aumenta de acordo com o tempo de permanência no ar, propriedade que pode ser utilizada para medir sua idade. O gráfico ao lado mostra como varia a espessura da camada hidratada em microns, igual a 1 micro igual a 1 milésimo de milímetro, em função da idade da obsidiana. Eu tenho esse gráficozinho aqui do lado aqui, ó. Aqui eu tenho a idade, aqui eu tenho a espessura. Então, a gente vê aqui que ele aumenta muito rapidamente, né? E depois de um certo tempo, eu começo a ter, vamos dizer assim, a não mudar muita coisa. A espessura não vai ficar uma camada grossona e tal. Só que só a partir mais ou menos aqui uns 60 mil anos aqui, a gente vai ter uma leitura decente. A partir daqui a gente não vai mudar muita coisa, tá? Então, o gráfico, com base no gráfico, pode-se concluir que a espessura da camada hidratada de uma obsidiana, e na questão 47, vamos ver qual está correto aqui, ó, é diretamente proporcional à sua idade. Aí, B, dobra a cada 10 mil anos. Não, senhora. Aqui nos primeiros... como essa aqui é uma curva aqui logarítmica, ela não dobra a cada 10 mil anos, não. Então ele segue uma variação aqui que não é assim linear, né? Aumenta rapidamente quando a pedra é mais jovem. Isso aqui está correto. Por quê? Ela não, tem um aumento aqui rapidamente quando é mais jovem. Quando ela começa a ficar muito velha, o aumento dela é pequenininho. Ela vai aumentando, mas bem devagarzinho a camada. Correto. Aumenta mais rapidamente quando a pedra é mais velha? Não. A pedra mais velha ela já quase não aumenta, né? A espessura. Quase não aumenta a espessura quando ela é mais velha aqui, ó. A partir de 100 mil anos, não aumenta mais. Não, ela aumenta sim. A partir de 100 mil anos ela aumenta, mas só que ela aumenta muito pouco, né? Quase imperceptível, mas ela aumenta. Então, a questão correta é a questão de alternativa C. Vamos para a próxima. Até 7.
Em nosso planeta, a quantidade de água está estimada em 1,36 vezes 10 a 15, eu acho que daqui tá muito ruim esse gráfico aqui, mas tudo bem. Trilhões de toneladas. Desse total, calcula-se que cerca de 95% são de água salgada. E dos 5% restantes, quase a metade está retida nos polos e geleiras. O uso de água do mar para obtenção de água potável ainda não é realidade em larga escala. Isso porque, entre outras razões, olha só, então você tem quase toda a água no mar, 95%. Aí você tem os 5% restantes, aí ele fala aí que 3%, é isso? Ó, o restante, quase metade está retida nos polos e geleiras. Então vamos botar, arredondar aí, ó, 3%. Polos e geleiras. Aí você vai ter 2% aí em rios, lagos, tal. E desses 2% aqui vai ter água poluída, rio poluído, sei lá. Então potável mesmo, para você ver, né? Então retirar a água do mar, tá nos 95% aqui, seria o ideal, né? Não tem 95% aqui? Mas por que o pessoal não retira em grande escala? Quais são as razões? Eu tenho as alternativas aqui, ó. O custo dos processos tecnológicos de dessalinização é muito alto? Com certeza. É caríssimo você fazer a dessalinização. Um processo de osmose reversa, que você tem que aplicar uma pressão e umas membranas lá semipermeáveis que retiram o sal, retiram praticamente uma água desmineralizada, né? Uma água destilada. Você tem até que repor alguns sais minerais, porque a gente necessita de uma água com minerais, né? Esse processo requer muita energia, por isso que é muito caro. Não se sabe como separar adequadamente os sais nela dissolvidos. Não, isso aí a gente sabe sim. Comprometeria a vida aquática nos oceanos? Não. A água do mar possui materiais irremovíveis? Não, dá para remover tudo. A água salgada do mar tem temperatura de ebulição alta. Então, ela tem uma temperatura de ebulição um pouquinho mais alta do que a água sem sal, mas não é por isso. O problema é o custo. Você retirar o sal da água do mar. Esse é o real problema. Vamos para a próxima. Questão de número 58. Segundo o poeta Carlos Drummond de Andrade, a água é um projeto de viver, nada mais correto. Se levarmos em conta que toda a água com que convivemos carrega, além do puro e simples H2O, muitas outras substâncias nela dissolvidas ou em suspensão. Assim, o ciclo da água, além da própria água, também promove o transporte e a redistribuição de um grande conjunto de substâncias relacionadas à dinâmica da vida. No ciclo da água, a evaporação é um processo muito especial, já que apenas moléculas de H2O passam para o estado gasoso. Desse ponto de vista, uma das consequências da evaporação pode ser vamos relembrar o ciclo da água. Na questão 58, vamos ver aqui as alternativas. A formação de chuva ácida em regiões poluídas a partir de quantidades muito pequenas de substâncias ácidas evaporadas juntamente com a água. Não, a chuva ácida ela é formada pela queima de combustíveis fósseis, tá? Então, não tem nada a ver com a evaporação da água. B. A perda de sais minerais no solo que são evaporados juntamente com a água. Também não. Então, C. O aumento nos campos irrigados da concentração de sais minerais na água presentes no solo. Então, isso daqui está correto. Ó. E ocorre um aumento nos campos irrigados da concentração de sais minerais
na água presente no solo. Correto. Aí vamos para a D para ver, ó, a perda nas plantas de substâncias indispensáveis à manutenção da vida vegetal por meio da respiração. Isso não faz nem sentido, né? Então, um dos processos da planta retirar os minerais do solo é pela evapotranspiração, como se fosse um canudinho, né? Você chupa aqui o refrigerante e tal, e sobe pelo canudinho e você bebe o refrigerante. A planta, ela faz a mesma coisa. Ela suga a água ali do solo pelas raízes. Essa água passa pelo tronco, ela traz os minerais ali também junto. Mas só que essa água ela sai pelas folhas, pela transpiração das folhas ali, é evapotranspiração, né? A diminuição nos oceanos da salinidade das camadas de água mais próximas da superfície. Não, porque nos oceanos vai estar, como é muito grande a superfície, vai estar evaporando aqui, mas vai ter outro lugar que vai estar chovendo, então vai meio que manter, né? Então aqui vai ser meio que indiferente. Então no caso da questão 58, a verdadeira mesmo é a C. Agora vamos para por que é um aumento de sais minerais presentes? Porque se você evapora a água que está ali no solo ali, você aumenta a concentração, você diminui os solventes, diminui a água, aumenta a concentração de sais minerais. Todo sentido, né? Vamos para a próxima. 59. A deterioração de um alimento é resultado de transformações químicas que decorrem, na maioria dos casos, da interação do alimento com micro-organismos ou ainda da interação com o oxigênio do ar, como é o caso da rancificação de gorduras. Para conservar por mais tempo um alimento, deve-se, portanto, procurar impedir ou retardar ao máximo a ocorrência dessas transformações. O processo comumente utilizados para conservar alimentos levam em conta os seguintes fatores. Aí, antes de ler os fatores, vamos ler o que ele quer que a gente acha aqui. Ó. Em uma embalagem de leite longa-vida, lê-se: após aberto, guardá-lo em geladeira. Caso a pessoa não siga tal instrução, não coloque na geladeira, principalmente no verão tropical, o leite se deteriorará rapidamente devido a razões relacionadas com. Aí vamos ver as razões. Se ele não colocar na geladeira. 1. Micro-organismos dependem da água líquida para a sua sobrevivência. Olha, essa observação é verdadeira, mas não tem nada a ver com estar ou não na geladeira. É que ele pode estar na geladeira, a substância ter água líquida lá dentro e a temperatura não permite isso, entendeu? Vai retardar, então já não é. Micro-organismos necessitam de temperaturas adequadas para crescerem e se multiplicarem. A multiplicação de micro-organismos, em geral, é mais rápida entre 25 e 45 graus Celsius aproximadamente. Aí tem a ver com a temperatura, tem a ver com geladeira. Então a 2 está correta. Transformações químicas têm maior rapidez quanto maior for a temperatura e a superfície de contato das substâncias que interagem. Correto também. Então, quanto maior a temperatura, então tem tudo a ver com tirar da geladeira. As substâncias que, acrescentadas ao alimento, dificultam a sobrevivência ou a multiplicação de micro-organismos. Tem conservantes que fazem isso, mas não tem nada a ver com geladeira, né? E 5. No ar, há micro-organismos que, encontrando alimento, água líquida e temperaturas adequadas, crescem e se multiplicam. Correto também. Então, as que tem a ver com o que ele perguntou aqui, viu que a gente veio primeiro na pergunta para depois ler, senão a gente vai ter que ler duas vezes. É a 2, a 3 e a 5. Qual que é a 2, a 3 e a 5 alternativa? É a C. Correto? Então, meus queridos, olha que maravilha.
Então, não adianta nada a gente estudar e não fazer exercício. Então, tem que fazer exercício com a mente e com o corpo também, né? Olha que maravilha. Então, pode, como eu sempre falo, você pode ter o melhor professor do mundo. Você pode entender tudo que foi falado, explicado. Se não fizer exercício, não fixa. Você vai entender naquele momento, depois você vai esquecer, tá? Então, a gente fica por aqui. Essa aula foi bem puxada, bastante questões aí do Enem de 99. Nós vamos agora para o Enem do ano 2000, meus queridos. Vamos e aí migrar para o século 21. Olha que maravilha. Se gostaram, deixa um like aí e se inscreva no canal, beleza? Então, tchau, tchau, meus queridos.